1 Macabeus, capítulo 9. Soube logo Demétrio, do filho de Nicamor, e da aniquilação de seus exércitos, e resolveu enviar pela segunda vez Baquides e Alquim à terra de Judá, com a ala direita de suas tropas. Eles tomaram o caminho que leva a Gálgala, e acamparam em frente a Mesalote, no distrito de Arbelas. Apoderaram-se da cidade e mataram um grande número de habitantes. No primeiro mês do ano 152, colocaram cerco diante de Jerusalém. Depois eles se apartaram e foram a Bezete, com 120.000 homens e 2.000 cavaleiros. Judas estava acampando a Elasa, e 3.000 homens de Escolheram estavam com ele. Todavia, ante o número considerável de seus adversários, ficaram tomados em pânico, muitos se retiraram do acampamento e, por fim, ali ficaram não mais que 800 homens. Verificando Judas a dispersação de seu exército e a iminência do combate, sentiu em seu coração angustiado porque já não tinha o tempo de reunir os fugitivos. Consternado, disse aos que tinham ficado: "Vamos e ataquemos o inimigo. Talvez possamos combatê-lo." Mas eles o desviaram disso, dizendo: "Nós não poderemos. Salvemos antes a nossa vida agora. Voltaremos depois com nossos irmãos e travaremos a batalha. Mas nesse momento somos muito poucos. Livre-nos, Deus", disse Judas, "que proceda desse modo e que me salve diante deles. Se chegou a nossa hora, morramos corajosamente por nossos irmãos e não deixemos uma nódoa sequer em nossa memória." O exército do inimigo saiu ao acampamento e tomou posição diante deles. A cavalaria se dividiu em 2 batalhões. Os fundibulários e os flecheiros se colocaram à frente de todos os mais valentes. Postaram-se na primeira fileira. Baquides achava-se na ala direita, e ao som das trombetas, a falange avançou aos 2 lados. Os soldados de Judas tocaram também as trombetas, e a terra foi abalada pelo tumulto das armas. O combate se prolongou desde a manhã até a tarde. Viu Judas que Baquides se encontrava à direita com mais força, porção do seu exército, e cercado dos mais corajosos dos seus. Rompeu ele essa direita e perseguiu até a sopé da montanha. Mas a ala esquerda, vendo a derrota da direita, lançou-se atrás nas pegadas de Judas e dos seus soldados. O combate tornou-se mais encaniçado, e tanto um como o outro lado caíram muito feridos. Judas mesmo caiu morto, então todos os outros fugiram. Jonatas e Simão levaram Judas e seu irmão e enterraram no sepulcro dos seus pais em Modim. Todo o povo de Israel caiu em desolação e chorou longamente, guardando luto por vários dias, dizendo: "Como sucumbiu o valente Salvador de Israel?" O resto das façanhas de Judas e seus combates, de seus feitos heróicos e atos gloriosos não foram escritos. Eles são com efeito por demais numerosos. Ora, após a morte de Judas, aconteceu que os perversos reapareceram em todas as fronteiras de Israel, e todos que praticavam mal deram-se a conhecer. Naqueles dias, dominou também uma grande fome, e todo o país passou por inimigo com eles. Baquides escolheu homens ímpios para colocá-los no posto de comando. Estes procuravam com empenho amigos de Judas e o conduziram a Baquides, que se vingava deles e os escarnecia. A opressão que caiu sobre Israel foi tal que não houve igual desde o dia que tinha desaparecido os profetas. Reuniram-se todos os amigos de Judas e disseram a Jonatas: "Após a morte de Judas, teu irmão, não há mais ninguém como ele, para opor-se aos nossos inimigos, a Baquides e aos que odeiam a nossa raça. Por isso, nós te escolhemos hoje por chefe, para nos conduzir ao combate." A partir dessa hora, Jonatas tomou o comando e assumiu o lugar de seu irmão Judas. Tendo Baquides conhecimento disso, procurava matá-lo. Mas, advertidos, Jonatas e seu irmão Simão
e todos seus companheiros fugiram ao deserto de Técula, onde acampavam junto às águas da cisterna de Asfá. Sob Bactes, no dia de sábado, atravessou o Jordão com todo o seu exército. Nesse interim, Jonatas havia enviado seu irmão, chefe do povo, aos nabateus, seus amigos, rogando-lhes que podia guardar suas bagagens, que eram numerosas. Mas os filhos de Jambri saíram de Medaba, apoderavam-se de João e de tudo que ele tinha o levaram. Logo em seguida disseram a Jonatas, seu irmão Simão, que os filhos de Jambri celebravam um grande casamento, e traziam de Dabadá, com grande pompa, a jovem esposa, filha de um dos maiores príncipes de Canaã. Lembraram-se do sangue do seu irmão João, e retiraram-se para a montanha, onde se ocultaram. Erguendo os olhos, eles se puseram de espreita, e eis que em grande tumulto, com grande aparato, o esposo sairia com seus amigos e seus irmãos na direção dessa, com tambores e instrumentos de música e uma considerável equipagem. Os companheiros de Jonatas saíram então em seu esconderijo, e lançaram-se sobre eles para massacrá-los. Muitos caíram aos seus golpes e o restante fugiram para a montanha, enquanto os agressores apoderavam-se de seus despojos. Assim a boda transformou-se em luto, os sons de música e em lamentações. Dessa maneira os judeus vingaram de seu sangue e do seu irmão, e voltaram à margem do rio Jordão. Soube-se o Bactes e, no dia de sábado, avançou com um poderoso exército até a margem do Jordão. Dirigindo-se então aos seus companheiros, disse-lhes: Jonatas, vamos, pelejemos agora por nossas vidas, porque hoje não é como ontem e anteontem. Eis que a batalha diante e atrás de nós, de um lado e de outro, do rio Jordão. Clamai, pois, agora céus, para os livrar de nossos inimigos, e travou-se o combate. Jonatas estendeu a mão para ferir Bactes, mas este se afastou e o evitou. Então Jonatas e seus companheiros atiraram-se ao Jordão e passaram, a nado, para a outra margem, sem que o inimigo atravessasse atrás deles. Naquele dia caíram cerca de 1000 homens da parte de Bactes. Este voltou a Jerusalém. Edificou a fortaleza na Judéia e consolidou com desses muros, portas e fechaduras as fortificações de Jericó, Emaús, Betoron, Betel, Tanata, Faratom e de Tefron. E colocou nessas guarnições para importunar Israel. Fortificou igualmente Bet-sur, Gazara e a cidadela, onde eles deixou as tropas de depósito e viveres. Tomou como reféns os filhos dos importantes do país, e os mandou guardar na cidade de Jerusalém. No segundo mês do ano 153, ordenou Alquima a destruição do muro do pátio interior do santuário, e deitando a mão sobre a obra dos profetas, começou por destruí-la. Nesse instante, porém, Alquima foi ferido por Deus e seu plano foi suspenso. Ficou ele com a boca fechada pela paralisia e não pôde mais dizer uma só palavra, nem dar ordens relativamente à sua casa. Morreu depois atormentado por grandes sofrimentos. Vendo Bactes nessa morte, retirou-se para perto do rei e a terra de Judá. Permaneceu em paz durante 2 anos. Mas, entre os judeus, os maus conspiravam, dizendo: Eis que Jonatas e seus vivem em paz e descuidando aproveitemos para chamar Bactes, que os exterminará numa só noite. Foram eles, pois, aconselhá-lo a ele e se pôs no caminho com um grande exército. Secretamente enviou o mensageiro aos partidários que eles possuíam, junto aos judeus, para que eles lançassem mãos sobre Jonatas e seu companheiro. Mas eles não conseguiram, porque seu plano tinha sido descoberto. Pelo contrário, 50 dos principais cabeças da conjuração foram presos e mortos. Quanto a Jonatas, fugiu com Simão e seus partidários até Betsal, no deserto. Ergueram suas ruínas e fortificaram-se nelas. Logo que Bactes o soube, reuniu-se todos os exércitos e foi avisar seus amigos na Judéia. Veio acampar defronte de Bet-Bassim, que ele sitiou por muito tempo. Construíram máquinas. Jonatas, deixando a cidade de seu irmão, Simão, ganhou o campo com um pequeno número de homens.
Matou Odomeiro e seus irmãos na sua própria tenda, bem como os filhos de Faziron, e começou a dar combate e aumentar em número. Do outro lado, Simão e seus homens saíram da cidade e incendiaram as máquinas. Travaram o combate com Bactíades e foi derrotado por eles e ficou muito entristecido pela presunção e insucesso de sua tentativa. Por isso mostrou-se irritadíssimo contra os maus judeus que os haviam aconselhado a vir à sua terra. Mandou matar a muitos e decidiu voltar-se a seus pais. Sabendo disso, enviou de outros mensageiros para propor-lhe a paz e a devolução dos prisioneiros. Ele os recebeu, aceitou a proposta e jurou nunca mais tentar nada de mal contra eles, pois todos os dias de sua vida resistiu aos prisioneiros que havia feito anteriormente na Judeia, e voltou a seu país, para nunca mais tentar reaparecer junto aos judeus. A espada repousou em Israel e de outros fixou residência em Macbas. Ali começou a julgar o povo e exterminou os ímpios de Israel.